Fala pessoal, nessa questão da GV, a gente tem um losango cujo perímetro mede 2020 e com uma das diagonais medindo 808. Então vamos desenhar um losanguinho, né? Deixar ele um pouquinho grande, porque os números são grandes também. O perímetro do losango é 2020 e por ser um losango, a gente sabe que os lados são todos iguais. Losango é, afinal de contas, o quadrilátero que é equilátero, né? É a característica do losango. Se o perímetro é 2020, eu posso dividir essa medida por 4, considerando de novo que os lados são iguais, para a gente chegar na medida de cada lado. Se eu divido isso por 4, eu vou descobrir que o lado do losango é 505. Aí, uma das suas diagonais mede 808. O jeito tradicional, por assim dizer, de você calcular a área do losango, que é uma das perguntas que o enunciado vai fazer para a gente, né? Essa área aqui, ó, deixa eu puxar para baixo para a gente rabiscar. Essa área do losango, eu posso calcular como sendo a medida da diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2. Então, já vou traçar as duas diagonais, já que eu sei que a pergunta vai ser sobre isso, né? Eu vou traçar as duas diagonais. E eu preciso lembrar que o losango é um paralelogramo. E uma das características de paralelogramos é que as diagonais se cruzam ao meio. E uma das características de losangos é que as diagonais são perpendiculares. Então, tem duas coisas relevantes para a gente usar aqui. Existem ângulos retos formados entre as diagonais por conta de a figura ser um losango. E cada diagonal fica dividida ao meio por conta disso ser um paralelogramo. Bom, uma das diagonais mede 808. Se eu vou ter que dividir em duas partes, vai ficar 404 para cada lado. E aí ele pede para você calcular primeiro quanto mede a outra diagonal desse losango. E bom, se os triângulos são retângulos, você percebeu isso, né? Por conta de a figura ser um losango, a gente pode fazer Pitágoras para descobrir qual é a medida dessa outra diagonal. E eu vou te propor uma coisa que vai deixar a sua vida um pouquinho mais fácil, né? Esses números são muito grandes para você colocar num Pitágoras, não sei se você reparou nisso. Então, veja só, apesar de os números serem muito grandes, eles são bastante simplificáveis, né? Se a gente pensar nisso como sendo uma fração, 505 e 404 são números que têm divisores em comum, né? Um divisor bem óbvio em comum que é o 101. Dá para dividir, por exemplo, o de cima por 101, o de baixo por 101, e a gente chega em números muito menores para isso. Então, a proposta que eu vou te fazer é a gente não fazer a conta neste triângulo, mas encontrar um triângulo semelhante a ele, certo? Com números de lados bastante menores, que a gente vai de fato usar para calcular essas medidas, e depois a gente volta para o triângulo original. Então, eu vou pedir para você dividir os lados desse triângulo por 101, que foi aquela simplificação que a gente imaginou, né? Dividindo os lados desse triângulo por 101, 505 dividido por 101 dá 5. 404 dividido por 101 fica 4. E aí você percebe que esse triângulo, na verdade, é semelhante a um triângulo bem famoso na geometria, né? Que é o triângulo 345. Então, o lado que está faltando aqui, que você pode encontrar por Pitágoras também, se você não enxergou o triângulo 345, é 3. E aí, meu amigo, minha amiga, para você descobrir o lado do triângulo original, é só você desfazer o processo. Se eu tive que dividir 101 vezes, né, os lados para eu chegar nesse triângulo que é semelhante ao triângulo que eu tinha, se eu fizer o processo inverso, que é multiplicar por 101, aí eu chego na medida do triângulo original. Isso responde o item A, correto? Então, 303 é a medida de cada um desses pedacinhos. E aí, quando ele pede a área desse losango, bom, a gente sabe que a área do losango é Dzão vezes Dzinho sobre 2. Já calculei a diagonal. Uma delas foi dada, que é a diagonal que mede 808. E a outra diagonal tem dois pedacinhos de 303. Então, ela mede 606. E eu vou ter que pegar todo esse número e dividir por 2, né?
Vai ser uma conta chata, mas não é uma conta que seja extremamente complicada, né? Então, a área do seu losango ficará 244.824. Essa é a sua resposta final para o item B. E 303 é a sua resposta final. Não, mentira. Esquecemos de responder o item A. Olha só que crime, né? A área 244.824 não respondemos qual é a medida da outra diagonal. Faltou só concluir, né? Então, a medida da outra diagonal é 606. Perfeito? A gente descobriu 303, mas você tem que se lembrar que esse 303 era só metade da medida da diagonal. Perfeito? Espero que você tenha gostado da resolução. Até mais.